Fala, nação palmeirense, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do Palmeiras React. Hoje vamos reagir aqui ao pós-jogo aqui da ESPN. O que eles estão falando aqui do pós-jogo aqui do Palmeiras, né, que venceu agora o Sport 3-0, né, uma excelente vitória para se manter no topo da tabela. Uma vitória excelente, grande vitória do Abel e do time, né? Então, sem mais delongas aqui, bora pro vídeo. O Campeonato Brasileiro com boas atuações e perseguindo a liderança, é claro, né? É uma questão de favoritismo muito bem dividido entre Flamengo e Palmeiras no presente momento e uma atuação como a de hoje, de novo, em que pese a fragilidade técnica do Sport, que é o lanterna do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras fez aquilo que deveria fazer. Foi superior, dominou amplamente em todos os aspectos e venceu por uma diferença justa de gols. É engraçado, a minha memória não é das melhores, André, mas quando faço um pós-jogo, eu registro muito mais do que se eu visse a partida no sofá de casa de folga. Mesmo que eu assistisse a mesma partida, não sei se acontece isso com você. A gente presta mais atenção. Eu registro de forma muito... e sutilezas. Sim. Eu fiz o pós-jogo do Palmeiras e Ceará, que é uma virada muito baseada nessa conexão Flaco Lopes e Vitor Roque, e eles não começaram juntos. O Vitor Roque começa a titular, o Flaco entra durante o jogo. Dali em diante virou a combinação. É esse o caminho? Na Libertadores, né, também. Exato. É esse o caminho? É um dos caminhos, né? O Palmeiras hoje tem um elenco que oferece essas possibilidades. E até pouco tempo reclamava-se muito do Vitor Roque, né? Jogador que, até para explicar, nesse contexto também de remontagem, a gente nunca pode esquecer que o Paulinho, que é o grande investimento para essa temporada e para as próximas, infelizmente teve uma recaída do seu problema na perna, nova cirurgia, novo período de recuperação, em espera, aí tem parte física. Um jogador que tem capacidade de transformar o Palmeiras quando está em campo, isso já foi comprovado, né, no período em que ele esteve à disposição, vai ficar fora por mais um tempo, a torcida vai ter que esperar, e é claro que isso atrapalha também os planos da comissão técnica, mas toda a comissão técnica de time grande que tem objetivos como o Palmeiras tem que lidar com problemas inesperados e é obrigação desses profissionais solucioná-los. É o que o Abel está fazendo. Então, um dos caminhos é a dupla que se apresentou novamente hoje, mas é claro que não pode ser o único. E o Abel vai trabalhar outras possibilidades. O Vitor Roque é um jogador para fazer gol, para ser o último a receber assistências, mas é um jogador para oferecer assistências também. Desde que ele tenha, não necessariamente um parceiro, mas um jogador que o entenda e se apresente e jogue junto. O Flaco Lopes tem sido essa peça. Aliás, este é um jogador que em diferentes olhares que o Abel possa oferecer, conforme a escalação dele em um ou outro papel, sempre rende. Passou por poucas e boas, chegou a ser muito criticado pelo torcedor, mas hoje, a cada vez que o Flaco Lopes entra em campo, coisas boas tendem a acontecer para o Palmeiras. Por partes, a gente estava vendo aqui os melhores momentos, já, Abel Ferreira, entrevista coletiva, zona mista, conforme pintem os jogadores, a gente vai lá com a nossa reportagem. O André falava, o segundo gol, a saída de bola do Sport, o Palmeiras se recupera e quase sai um golaço, assim, uma troca de passes muito bonita. E o gol do Gustavo Gomes, eu queria falar um pouco, bonito ver uma jogada tão bem ensaiada, a gente tem discutido esse tema com o Flamengo, né, a bola aérea, Rodrigo Exatamente. Caio como treinador, Sim. Palmeiras também, ó. Estamos aqui também. O Palmeiras pode não jogar tão bem ao longo do período todo, né? Estou falando amplamente, desde que o Abel chegou. Há momentos em que o time não tem brilho, independentemente das pessoas quererem um futebol mais elaborado, a parte estética, que também faz parte do jogo, tem muita gente que deseja isso. Talvez a maior parte da torcida do Palmeiras não esteja preocupada com isso, nem o seu técnico esteja preocupado, conforme as declarações que ele já deu. Mas tem muita gente que diz, olha, esse time aí pode jogar mais, ele pode oferecer um pouco mais. Em termos de competição, poucas críticas podem se fazer ao Palmeiras, mesmo nos períodos de oscilação, em relação ao que o time demonstra em campo sobre como quer ser superior ao adversário. O Palmeiras tem uma personalidade definida, um tipo de futebol que o torcedor reconhece. Isso não se pode dizer a respeito de todos os times aqui no Brasil. Existe muita coisa que ou é mais do mesmo ou é uma adaptação conforme aquilo que está disponível. No caso do Palmeiras existe uma ideia central. As coisas vão mudando para variações, mas o time tem um tipo de jogo, uma personalidade. E uma coisa que se pode afirmar a respeito do Palmeiras sempre é que é uma equipe bem treinada. Como se vê isso?
na tranquilidade que jogadores têm para desempenhar seus vários papéis, na forma como as substituições mantêm o nível de competitividade do time e na maneira como o Palmeiras tem jogadas, que não necessariamente de bola parada, são ensaiadas em treinamento para levar a lances perigosos na hora da competição. O Palmeiras do Abel sempre teve isso. O gol do Gustavo Gomes é mais um gol assim. André, eu mencionei o Flamengo, trago também o Cruzeiro, são os 3 times destacados na pontuação com diferença de partidas realizadas. Como é que você divide os 3 no contexto de candidatos ao título, favorito ao título, azarão na disputa? Como é que você coloca Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro? Eu permaneço dividindo as chances de título, na sua maioria, em percentuais, para Flamengo e Palmeiras nessa ordem. Para mim, o Flamengo é o favorito ao Campeonato Brasileiro. O segundo favorito é o Palmeiras. O Cruzeiro pode chegar. Eu não vou cobrar do Cruzeiro não chegar a disputar o título, mas eu acho que o Cruzeiro estará entre os primeiros colocados, com vaga direta à Libertadores do ano que vem. Essa é a minha impressão. Eu ainda não coloco, talvez daqui a algum tempo eu seja convencido e levado a fazer isso, mas eu acho que Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, e aí a gente vê outros times, né, que podem se revezar aí nessa perseguição. Mas acho que o Flamengo um pouco à frente, depois o Palmeiras e aí o Cruzeiro. Vamos com números dessa partida. Data ESPN trabalhando aqui no nosso Sport Center com o raio-x do jogo. O Sport teve mais posse de bola, 54% a 46%. Finalizações, 22-10. No alvo, 8-1. Grandes chances, 7-0. Ações da área rival, 33-10. Eu acho que essa é uma tela que traz, acho que a palavra não é um alívio, mas uma confiança do palmeirense, porque foram vários momentos que a gente falava de um time que criava, não finalizava bem e não finalizava muito. Criava assim, estava no campo adversário, ocupava a intermediária rival, mas não configurava esse domínio. Ok, o Sport faz um péssimo brasileiro, mas a gente tem uma amostragem recente que não engloba só o Sport como referência. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. A gente citou o Vitor Roque, citou o Flaco Lopes, mas eles muitas vezes são os... Embora hoje o Vitor Roque tenha dado 2 assistências, mas eles são as flechas. Como é que você imagina esse Palmeiras no sentido de construção? É por conta de adversários um pouco mais fracos ou você imagina o Palmeiras tendo essa capacidade também nos maiores enfrentamentos? Eu acho que a tendência é o Palmeiras subir o seu nível para nos maiores enfrentamentos poder fazer o tipo de jogo que fez com o Sport hoje, em especial na sua casa, né? É muito natural, na história recente, as equipes que visitam o Allianz Parque, exceto algumas exceções de times de estatura semelhante ou a mesma que o Palmeiras tem, jogos com muita rivalidade, mas o mais normal, né, aquilo que acontece mais frequentemente, são times que vêm ao Allianz Parque com propostas muito defensivas e dão ao Palmeiras a obrigatoriedade de construir o seu próprio caminho. E você pode fazer isso de diferentes maneiras. Hoje a tarefa foi aparentemente simples, né? Porque, de novo, o Palmeiras enfrentou o pior time do Campeonato Brasileiro. Mas já houve jogos em que equipes bem inferiores tecnicamente ao Palmeiras visitaram o Allianz Parque e conseguiram criar muitos problemas porque o Palmeiras falhou ofensivamente, né? Nessa tentativa de construir o seu próprio caminho até a vitória. No jogo de hoje eu acho que o nível de dificuldade precisa ser sempre ressaltado, mas é a tendência e é a missão da comissão técnica fazer com que o Palmeiras seja assim, tão perigoso, tão eficiente, com um volume ofensivo tão grande, que houve várias possibilidades até no primeiro tempo de chegar ao segundo gol, 3 ou 4 oportunidades se a gente for um pouco mais generoso, para já definir o placar no primeiro tempo, que só acabou acontecendo no segundo. Vamos lá, a gente tem mais dados para colocar aqui no Sport Center. Já Abel Ferreira, zona mista, outros assuntos, que é justamente a dupla faz a diferença. Vitor Roque e Flaco Lopes em campo nos últimos 5 jogos. Temos a minutagem de cada um. O Flaco Lopes muito mais artilheiro, mas o Vitor Roque participando de mais gols. 6 participações em gol do Vitor Roque, com 2 gols e 4 assistências. O Flaco com 5 gols assinalados. Finalizações, 16, o que me chama a atenção nessa tela é um ótimo aproveitamento, né? 16 chutes com 7 no alvo, 13 com 6 no alvo, chances criadas 8-3.
Eu vou até te fazer uma pergunta específica do Flaco, André, mas uma coisa que me chamou a atenção, no jogo entre os confrontos das oitavas de final da Libertadores, que o Palmeiras pegou o Botafogo fora, o Botafogo tinha problema com a LDU, o Palmeiras garantido com o Universitário, o Palmeiras visita e faz 1-0 gol do Felipe Anderson. A comemoração me chamou a atenção, porque o Felipe Anderson corre para o lado, Vitor Roque e o Flaco correm atrás, eles estão ali no alcance para pular no Felipe Anderson, mas eles, antes de fazer isso, eles se cumprimentam. E você vê ali uma alegria, uma verdadeira fraternidade em trabalho, um work in progress, sim, né? sim, é. E hoje a gente viu também esses momentos, o gol do Flaco Lopes, o primeiro, ele sai comemorando e dá aquele estalo, pô, veio um passe Deixa bom, eu ele agradecer. aponta. Exato. Isso tem me chamado a atenção, mas a pergunta que eu faço para você do Flaco é sobre a questão do tempo, às vezes, que as coisas levam para acontecer. O Flaco está muito bem, talvez seja a melhor fase no Palmeiras, embora ele tenha tido outros momentos, mas eram momentos fatiados, às vezes no estadual, que muita gente falava, pô, mas é no estadual, aí ele não tinha uma sequência. Ele foi um investimento importante na época e que chegou até aquele carimbo do não valeu a pena, ou não vai dar certo. É óbvio que o ideal é um cara ser contratado e dar certo. Mas o Flaco, ao mesmo tempo, também parece ser o caso daquele ensinamento de que cada um, às vezes, tem um tempo para se adaptar ou para acontecer. Eu queria te ouvir sobre esse tema. No caso dele, né, além da adaptação, né, que é necessária, e alguns jogadores conseguem acelerar, outros aparentemente nem precisam desse período em que é preciso, né, conhecer tantas coisas e se acostumar a outras. No caso dele, teve esse momento inicial. E teve também algo que é bastante óbvio pelo seu apelido, a questão do seu peso, né? Sim. Que o Palmeiras teve de trabalhar para elevar com um trabalho consciente e competente para que ele se transformasse num jogador, num atacante mais pesado e pudesse, entre aspas, se garantir no jogo bruto dentro da área. Porque o talento e a aptidão para a jogada aérea colocam um jogador numa boa condição para ser uma arma ofensiva nessa característica. Mas, se você é muito leve, né, você talvez comece a ter problemas com o zagueiro. Esse foi o vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado. A gente acompanhou aqui a ESPN falando, né, dessa excelente vitória do Flamengo que teve agora sobre o Sport. Uma vitória que já era muitíssimo esperada devido ao retrospecto negativo do Sport nessa atual temporada, somando apenas uma única vitória no Brasileirão em cima do Grêmio, né? O Grêmio perdeu para o Sport, né? Mas apesar de perder para o Sport, é uma derrota já esperada. O último lugar ele sempre vai ser um jogo um pouco complicado. Mas apesar de que não foi nessa partida, o Palmeiras desempenhou muitíssimo bem as suas funções e foi excelente no jogo inteiro. É só salientar aqui o excelente trabalho do Abel, da comissão e dos jogadores que estão fazendo uma temporada excelente, excelente, uma temporada exímia, dito, que merece muitos e muitos títulos. Então, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado e amanhã tem mais.